Sim, concurseiro, dando sequência aos nossos aulões, hoje vou falar de colocação pronominal. Já se inscreva neste canal, conheça também os meus inúmeros preparatórios de português e venha gabaritar essa matéria com o mestre. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Para facilitar colocação pronominal, eu criei o Enéas 4Ps. Mas o que é o Enéas 4Ps? Vou falar para vocês daqui a pouco. Primeiro ponto, questão sobre colocação pronominal. Identifique os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, lhe e lhes. Então, neste caso aqui, aparece o se. É muito interessante você compreender o que? Eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Correto, não inicie. Mas, será que sempre este se é um pronome oblíquo átono? Mas se esse se for, por exemplo, uma conjunção condicional, fique atento. Se der para substituir por caso, o se é uma conjunção. Aí não entra na regra do Enéas 4Ps. Se pode identificar caso, pode identificar dois tipos? Não. Eu já vi que o se aqui é um pronome oblíquo átono. Eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Aí eu sempre brinco, te amo, não existe. Você pode até falar, mas o correto é o quê? Na hora de escrever. Amo-te, ou então eu te amo. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Mas agora vou falar para vocês sobre o Enéas 4Ps. Observem. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito, olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito.
Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Compreendeu? Então vamos ver. Há muitas pessoas que não protegem-se. N de Enéas 4Ps. Palavra atrativa atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá antes do verbo. Então está errado. Correto é que não se protegem. Poucos são aqueles que se dispõem. Então aqui, olha o P de Enéas 4Ps. Aqui eu tenho o quê? Um pronome relativo. Pronome relativo, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Ele virá antes do verbo. Eu tenho um caso clássico de que, caro concursando, da próclise. Então, descarto também porque está errado. Preciso da alternativa correta. Questão da VUNESP, prova aplicada no ano de 2024. Questão que já está, prova que já está corrigida lá no meu curso de português da VUNESP. É preciso que façam-se campanhas, estranho, né? Olha o que novamente, palavra atrativa aqui, é preciso que se façam campanhas. Sempre pode-se tomar precauções. E neste caso aqui, sempre pode-se tomar precauções. Você observa, o sempre é o quê? Um advérbio, não é isso? O advérbio é o quê? É o A de Enéas 4Ps. Então, advérbio, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Então, aqui o correto é sempre se pode tomar precauções. Voltando aqui, aquela que já está correta aqui é a alternativa B. São aqueles que se dispõem. Pronome relativo, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. E o pronome vem onde, caro concursando? Antes do verbo. Pronome antes do verbo, eu tenho um caso clássico da próclise. Então, a alternativa B está corretíssima, a única delas. Em substituí-lo em destaque no texto, o pronome que corresponde é pessoal o quê? Olha o pronome aqui. Então, só para você compreender aqui, substituí-lo que aparece. Então, vamos pegar aqui para ficar mais fácil para compreender. Substituir, não é isso? Olha aqui. Aí, o que eu faço quando eu vou colocar o pronome oblíquo átono? Se o verbo terminar em R, S ou Z, eu coloco o L, não é isso? Então, já venho aqui, eu retiro o R, S ou Z e coloco o L. Então, retirei o R, venho aqui, coloco o acento normalmente, coloco o L e O. Então, é por isso que substituí-lo, que aqui na realidade vamos colocar aqui, ó, substituí-lo em destaque no texto, esse pronome corresponde a qual pessoa? Do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto são quais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, já descarto. Os pronomes oblíquos átonos, neste caso é átono, átono, átono. Não será um pronome reflexivo, não será um pronome oblíquo tônico, que é aquele que vem acompanhado de preposição. Então, já descarto aqui também. Por exemplo, eu poderia falar o quê? Os pronomes tônicos, eu poderia falar o quê? Comigo, mim. Colocar aqui, quando eu coloquei por preposição, seria para mim, para ti. O que mais que eu poderia usar aqui também? Contigo, comigo, si. Esses seriam os pronomes oblíquos tônicos. Então, já descarta. Agora, é um pronome oblíquo átono? Sim. Os pronomes oblíquos átonos são quais eles? O me, o te, o se, o nos, o vos. Aí depois a gente tem também o, a e suas variações, lhe e lhes, se eu tiver um verbo transitivo indireto. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Então, é pronome oblíquo átono? Sim. Só que ele é um pronome oblíquo átono não reflexivo, porque se for reflexivo, eu vou usar e vai aparecer muito o se. Por exemplo, se eu disser, ele penteou-se. Aqui, pronome reflexivo, a pessoa pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ele praticou a ação, pegou o pente e está se penteando. E ele também sofreu a ação de ser penteado. Então, para ser reflexivo, vai aparecer aqui o pronome se. Então, descarto também pronome oblíquo átono recíproco, nada disso.
Então, que é um pronome oblíquo átono não reflexivo. Cadê? Porque esse lo aqui não está se referindo a uma pessoa que está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Então, daria para eliminar a alternativa A, reto, vai exercer a função de sujeito. Se é a função de complemento, vai ter que ser os pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, lhe e lhes. Não é reflexivo, correto? Assinale a alternativa correta. Em Asteroide, um mundo feito de metal, até então não estudado, que os cientistas acreditam que... Primeiro ponto, este que aqui ele pode ser um pronome relativo, pode ser também uma conjunção integrante. Então é importante você compreender, o pronome relativo, ele vai retomar um antecedente. Então vamos ver? Um mundo, olha aqui, asteroide, um mundo feito de metal até então não estudado, que os cientistas acreditam que poderia ser o núcleo. O que eles acreditam que poderia ser um núcleo? O asteroide. Então, o pronome relativo vai retomar um termo antecedente, um substantivo. Então, até o primeiro, pronome relativo. Aqui você vai observar, se este que vier depois de um verbo, ele já vai ser uma conjunção integrante. Então, os dois itens desempenham a mesma função sintática? Não. Primeiro é um pronome relativo, segundo, conjunção integrante. Ah, mestre, conjunção integrante dá início à oração subordinado substantivo? Certo. Ah, pode ser substituído por isso? Certo. Eles acreditam? Isso. Em costume brincar que tem o formato de uma batata, porque as batatas têm vários formatos diferentes. A conjunção mas pode substituir o elemento destacado, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, ele traz uma ideia de adversidade. Aqui eu tenho uma conjunção adversativa. Então, está errado aqui. O mas não pode substituir o porquê. O porquê ele traz uma ideia de explicação, pode trazer também uma ideia de causa. Nunca vai trazer essa ideia de adversidade. A sonda da NASA percorrerá cerca de 3 bilhões de quilômetros para chegar até lá. Provavelmente indicam a ideia de que esse advérbio ele vai indicar uma possibilidade. O advérbio destacado pode ser substituído por evidentemente, nada disso. Evidentemente é o mesmo que eu falar claramente, claro. Então aqui vai trazer uma ideia de dúvida, de possibilidade e evidentemente afirmação. Para se deslocar, a onda também utilizará propulsores de efeito, uma novidade nas viagens interplanetárias. O pronome destacado está proclítico. Próclise, ele vem antes do verbo, certinho. Aqui pertence, e tem como referente a sonda. Para se deslocar, a sonda. Então, a sonda que vai se deslocar, corretíssima. A missão é, portanto, eu poderia substituir portanto por entretanto? Não. Portanto, é uma ideia de conclusão. E entretanto, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, vai trazer uma ideia de oposição, adversidade. Todas as frases abaixo mostram uma forma sublinhada composta de não mais verbo. Vamos marcar a opção que substitui essa forma por um só verbo de sentido equivalente. O que eu preciso observar? Eu tenho aqui as formas compostas de não mais verbo, eu vou substituir por um só verbo que tenha o mesmo significado. Se eu falar aqui, por exemplo, na alternativa, vamos aqui para você entender melhor. Não mudei. Se eu não mudei a roupa, eu conservei a mesma roupa. Então, a alternativa C está correta. Não gosto do barulho. Quer dizer que eu desgosto? Nada disso. São palavras aqui com significados diferentes. Não acredito que quem viaja a Paris não queira voltar lá. Eu não acredito em você. Não quer dizer que eu desacredito. Então, aqui, nem sempre acrescentar esse prefixo de negação vai equivaler ao mesmo significado. Se eu falar não usei, porque eu não coloquei a calça, eu não vesti. Agora, desprezar é você deixar de lado, abandonar. Uma coisa é você não usar. Ela está lá no guarda-roupa. Desprezar, eu joguei fora, abandonei. Não me incomodo com os maus resultados do meu time. Eu me divirto.
Nada disso. Se eu não me incomodo, eu não importo. Agora, falar que eu divirto é porque eu gosto. São palavras com significados diferentes. Independentemente da posição, se substituíssemos os complementos dos verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos enclíticos. Então, aqui nós temos os pronomes oblíquos átonos. Aqui eu tenho um caso de ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Qual fica errada? Impregna na vida cotidiana. Então, a vida cotidiana, ela, não é isso? Eu não vou falar impregna ela. Então, impregna a. Está correto aqui, ok? Entender os debates. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, o que você vai fazer? Você vai retirar o R, S ou Z e colocar o L. Os debates, eles, como pronome oblíquo átono, os. Então, entendê-los. Ganha destaque. Ganha ele, eu não falo. Eu falo ganha o. Corretíssimo? Supõe um conhecimento. Aqui já é som nasal. Quando terminar em som nasal, você vai se lembrar do alfabeto. Terminou em M, N, não é isso? Então, marcaram sua história. Sua história é ela. Ela é A. Como terminou em som nasal, eu não vou falar marcaram A. Eu vou falar o quê? Marcaram na. Som nasal, lembre-se do alfabeto. Então, som nasal também, ão ou oin, também é som nasal. Então, M. Quando o verbo terminar em M, oin ou ão, nós vamos usar o N. Então, o correto aqui seria o quê? Supõe no. Ok? Que seria. Então, essa está errada. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto às concordâncias verbal e nominal, eu preciso observar, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Instituto Mais, maneira diferente de cobrar também concordância verbal e nominal. Então, vamos ver aqui. O que fala a regra mor, a regra maior lá de concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, se eu falar, por exemplo, o aluno chegou agora. Então, você tem aqui o. Aí, para você identificar o sujeito, faça a pergunta com o verbo. Quem chegou? O aluno. Então, o aluno aqui, eu já consigo identificar que ele é o quê? O sujeito do verbo. Então, é uma maneira muito prática de você compreender. Primeiro ponto, identifique o sujeito. Melhor, identifique o verbo, faça a pergunta com o verbo para você chegar ao sujeito. Então, vamos ver? Os benefícios que a sociedade, aqui é bem interessante, porque acabei de compreender também que para eu ter crase é a junção da preposição exigida mais o artigo definido feminino. O que você observa aqui? Se tem crase, não pode, a sociedade não pode ser o sujeito. Por que a sociedade não pode ser o sujeito? Porque não tem sujeito preposicionado. Sujeito acompanhado de preposição não pode. Então, a sociedade não é o sujeito da frase. Primeiro ponto, compreender quem é o sujeito. Os benefícios que a sociedade, vou colocar pode aqui, porque pode ou podem. Deixei até o espaço, caso seja podem. Os benefícios que a sociedade pode trazer à contribuição das artes plásticas. Olha aqui, o que pode trazer, então, aqui, ó, que pode trazer a contribuição das artes plásticas, do cinema e do teatro. Então, quem vai praticar a ação de poder trazer à sociedade? Aí eu já trouxe para a ordem direta a frase. Quando eu falei que a sociedade não poderia ser o sujeito, porque está acompanhado de preposição, então eu tenho de identificar o sujeito. Os benefícios que a sociedade podem trazer à contribuição. Então vamos lá. A contribuição das artes pode trazer os benefícios à sociedade. Olha a frase na ordem direta. Amei também esta questão, porque ela exige bastante do raciocínio. Então, o sujeito é isso daqui. Então, identificar o sujeito. A contribuição das artes plásticas, do cinema e do teatro pode trazer os benefícios à sociedade. Então, quem pode trazer a contribuição? Sujeito no singular, sujeito simples. Aí eu já observo que se eu tenho um sujeito simples no singular, o verbo precisa estar no singular. Então, pode e pode aqui. Nós
reconhecemos e acolhemos de bom grado. Nós reconhecemos e acolhemos o quê? Então, aí eu preciso identificar. Será que é o ou os? Então, olha aqui. A contribuição das artes plásticas do cinema e do teatro pode trazer os benefícios à sociedade. Traz o quê? Os benefícios. Os benefícios, eles. Nós reconhecemos e acolhemos eles, os benefícios. Obviamente, eu não posso falar amo ela. Eu posso falar amo ela? Não. Então, é o mesmo caso do te amo, lá nas minhas aulas sobre colocação pronominal, no meu curso de português do Instituto Mais, falo bastante sobre isso. Olha, te amo, você pode falar e deve falar, exalte o amor, mas não escreva. O correto seria o quê? Eu poderia falar amo-te. Nossa, vamos melhorar esta letra aqui. Eu poderia falar amo-te, ou então eu te amo, correto? Então, nós os reconhecemos. Reconhecemos o quê? Os benefícios. Nós os reconhecemos e acolhemos de bom grado. Então, aqui, a alternativa C, contribuição pode trazer os benefícios e nós reconhecemos os benefícios. Nós os reconhecemos. Instituto Mais, adorei esta questão. Exige bastante reflexão nossa também. Assinale a alternativa incorreta quanto à colocação pronominal. Tem colocação pronominal nas minhas aulas, nos meus cursos, eu falo muito sobre o que? Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Pegou a sua prova, identifique o que? Os pronomes oblíquos átonos. Aqui estão eles. A partir daí, você vai ver se aparece Enéas 4Ps. As palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Ontem é o quê? Um advérbio de tempo. Advérbio é de Enéas, não é isso? É palavra atrativa? Sim. Então, o correto fica como ontem me ligaram. Aqui já vamos gabaritar a questão, porque aqui pediu o quê? A alternativa incorreta. Quando te avisar, olha o P de Enéas 4Ps, pronome interrogativo, o pronome oblíquo átono virá antes do verbo, como aparece aqui, está correta. Gostaria de visitar-te. Então, apareceu locução verbal, o verbo principal está no infinitivo, o pronome oblíquo átono pode vir antes ou depois dele. Dirija-se. Eu poderia falar se dirija? Não, porque eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Aí você fala assim, te amo não existe? Aí eu vou falar não. Agora o amo-te existe, porque você não inicia frase com os pronomes oblíquos átonos. Nunca, N de Enéas, palavras negativas vão atrair os pronomes oblíquos átonos para perto delas e eles virão onde? Antes do verbo. Show de bola. A alternativa é também correta. A única errada, Enéas 4Ps, alternativa. A colocação pronominal atende à norma padrão em: o calor extremo está relacionado ao fenômeno El Niño, quando aquecem-se. Aqui eu tenho o pronome oblíquo átono, aqui eu tenho o quê? O S de Enéas 4Ps. Eu tenho a conjunção subordinativa, então ela é palavra atrativa, o correto seria quando se aquecem. Se, em tempos normais, aqui este se não é pronome oblíquo átono, aqui é uma conjunção condicional, correto? Se, em tempos normais, essa fisionomia florestal tipicamente chuvosa já tem mostrado-se. Aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Interessante, sempre que tiver essa locução verbal, o verbo principal no particípio, o pronome oblíquo átono nunca pode vir depois do verbo principal, ou seja, depois daquele que está no particípio. Em 2023, constatou-se queda de 22%. Então, você observa, eu não posso colocar o pronome oblíquo átono depois de vírgula e nem iniciando frase. Então, aqui tem um caso de ênclise, está corretíssima, alternativa C. A onda de calor, indubitavelmente, é um advérbio. O advérbio é o A de Enéas 4Ps. Então, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Indubitavelmente, se encaixa à perfeição. Então, o correto seria o se antes do verbo.
Nos últimos 3 anos, houve predominância do fenômeno Laninha, agora vê-se. Agora é advérbio, é o ad Enéas, então o correto seria agora se vê. Há normas que orientam para o correto uso dos pronomes pessoais em frases e textos. Eles podem ser usados antes, quando eu tenho uma próclise, no meio, que eu tenho uma mesóclise, e após, que eu tenho um caso de ênclise. A este respeito, assinale a alternativa correta. Segue a norma da ênclise quando a oração estiver na negativa. Eu preciso da alternativa correta. Vamos lembrar disso daqui. Segue a ênclise, olha aqui, negativa, isso aqui é o N de Enéas. Quando eu criei o Enéas 4Ps do candidato à presidência da República, meu nome é Enéas, aqui são as palavras atrativas. Então, palavras negativas, N de Enéas. E aí eu já sei que o Enéas 4Ps é no caso da próclise, nada de ênclise. Segue-se a norma da próclise quando a oração foi iniciada por verbo, cortou-se, nada disso. Olha aqui, neste caso, eu tenho um caso clássico de ênclise. Segue-se a norma da próclise quando o verbo estiver no gerúndio. Exemplo, correu ao seu encontro abraçando-o fortemente. Nada disso. Aqui, próclise, o pronome veio antes do verbo? Nada. Olha aqui, ele veio depois. Então, aqui eu tenho um caso de ênclise. Segue-se a norma da mesóclise quando o pronome, olha aqui, ele virá no meio quando o verbo estiver no futuro e não houver palavras que exijam o uso da próclise. Encontrar-te-ei mais tarde. Mesóclise, o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo, mas se tiver o Enéas 4Ps, a próclise prevalece sobre a mesóclise. Lembre-se disso. A colocação do pronome oblíquo átono está em acordo com a norma padrão da língua portuguesa novamente, questão correta, questão para o concurso da Caixa. Poder-se-á levar. Será que está correto aqui? É o que a gente vai precisar ver. Então, poder-se-á, aí, poder-se-á levar. Então, aqui eu tenho o quê? O verbo poderá. Poderá é um caso de futuro. Então, quando você começa a estudar colocação pronominal, tem Enéas 4Ps, caso das palavras atrativas de próclise, e quando os verbos estão no futuro, que seja do presente ou do pretérito, nós sabemos, usaremos a mesóclise, meio, ou seja, o pronome oblíquo átono virá no meio do verbo. Poder-se-á levar, poderá futuro. Então, neste caso aqui também está correta. Nos perguntaram, caro concursando, lembre-se do te amo. Você pode falar, mas escrever não. Correto é amo-te. Não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. As famílias nunca é o quê? Um advérbio, não é isso? Então, se eu tenho advérbio, o advérbio é o ad Enéas 4Ps. Aqui é o quê? Uma palavra atrativa. Se é palavra atrativa, você já sabe, o pronome oblíquo átono tem de vir perto dela. Então, o correto seria nunca se preocuparam. Aqueles que relacionam-se. Então, aqui nós temos o quê? Este que é um pronome relativo. Olha o P de Enéas 4Ps. Pronome relativo, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dela e ele virá onde? Antes do verbo. Compreenderia, futuro novamente. Então, o correto seria o quê? Vamos colocar aqui, compreender-se-ia. Novamente, futuro do pretérito, o pronome oblíquo átono virá no meio dele. É o mesmo caso, poder-se a levar. Então, o correto seria compreender-se ia melhor o desempenho da empresa se o mercado fosse estudado.